Se você quer dominar divisão, você precisa aprender a fazer divisão com vírgula. Eu tenho dois vídeos principais aqui no canal sobre divisão e eu fiz alguns exemplos na aula e restaram uma série de dúvidas lá nos comentários do pessoal e eu decidi fazer esse vídeo para responder essas dúvidas também e para ajudar você nesse assunto, né, sobre divisão com vírgula. E nos últimos 3 exemplos eu preparei eles para você realmente entender de uma vez por todas quando coloca zero, quando coloca vírgula, qual que é o processo correto, tá? São 3 exemplos que eu recomendo que você assista os 3, fechou? Então vai ser uma aula bem prática, bora direto aqui para exercício para a gente resolver. Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo que eu trouxe é esse daqui, de 37,2 dividido por 6. Então o que você precisa entender? Quando a gente está trabalhando com divisão com vírgula, a gente não vai trabalhar com o resto da divisão, né? Não é aquela divisão inteira que a gente calcula o quociente e resto. Não, a divisão com vírgula dá-se a entender que a gente vai colocar a vírgula no quociente e ir calculando as casas decimais até a gente perceber o padrão ou até finalizar ou ser suficiente, beleza? Então o que você faz nesse caso? O ideal é sempre você trabalhar com números inteiros. Então como é que você transforma esses números aqui em números inteiros? Vamos lembrar que toda divisão pode ser escrita como uma fração. Então isso aqui seria 37,2 dividido por 6. Se eu multiplicasse essa fração em cima e embaixo por 10, eu ia ter 372 dividido por 60. Então, é exatamente isso que você vai fazer, essa conta que você tem que fazer. Claro que você não precisaria escrever a fração para depois multiplicar por 10. Era só você perceber isso, que eu tenho uma única casa depois da vírgula nesse número, então eu vou multiplicar os dois números por 10. Importante que você multiplique os dois números, tá? Para não alterar a conta. Fechou? Então, vamos fazer aqui 372 dividido por 60. Então, repara aqui. Se eu olhar esses dois primeiros números, não cabe o 60 aqui. Então, eu vou ter que pegar todos esses, 372, para dividir por 60. A gente sabe que 6 vezes 60 dá 360. Então, quando eu coloco aqui o quociente 6, isso aqui vai dar 360, e aí eu subtraio, sobra 12. E agora, esse seria o resto da divisão, se eu estivesse trabalhando com divisão inteira. E como eu não tenho mais nenhum número para descer, então, para eu conseguir continuar a conta, eu preciso colocar a vírgula, ok? Então, colocando a vírgula, eu vou trabalhar agora com o 120. E o 120 são 2 vezes 60, né? Então, aqui eu coloco 2, e aí 60 vezes 2 dá 120. Quando eu subtraio, resto 0. Então, o resultado da conta é esse daqui. 6,2 é o resultado dessa conta, ok? Sem muito segredo, uma conta tranquila e principal de você trabalhar com divisão com vírgula é você fazer essa operação aqui. Multiplicar por 10, os dois números, ou por 100, ou por 1000, dependendo de quantas casas decimais tem ali. Outro exemplo seria esse, que é muito parecido, só que agora eu tenho a vírgula nos dois números, né? Então, da mesma forma, eu posso simplesmente falar que essa conta é 45 dividido por 12. Por aquele mesmo motivo que eu expliquei antes, ou seja, eu multipliquei os dois números por 10. Feito isso, agora eu parto para a divisão em si, então 45 dividido por 12. Aqui vão caber 3 vezes 12, né? 3 vezes 12 vai dar 36, e aí quando a gente subtrai, isso aqui vai dar 9. Então, deu o resto, não tenho mais nenhum número para descer aqui do dividendo, então para eu conseguir continuar, eu obrigatoriamente ponho a vírgula. Colocando a vírgula, então, eu acrescento o 0, e aí eu divido 90 por 12. O mais próximo aí, se a gente pensar em 7 vezes 12, vai dar 84. Então, a gente coloca aqui 7 e aí 84. E aí, subtraindo, deu o resto 6. Como a gente já está depois da vírgula, eu posso acrescentar mais um 0. E aí, 60 por 12 é 5, que vai dar a conta exata. Fechou? Então, o resultado disso aqui é 3,75. É o resultado desta divisão. Beleza? Então, fechou, né? Agora, os 3 últimos exemplos que eu quero que você preste muita atenção. O que vai mudar neles é uma diferença bem sutil e as situações vão ser diferentes. Então, preste atenção porque se você assistiu um daqueles vídeos que eu fiz aqui no canal, talvez você tenha ficado com dúvida, então é importante que você assista. E também depois que você assistir esse vídeo, se quiser complementar, assista esses outros dois, vou deixar na descrição, vou deixar recomendado aqui, para você dominar 100% a divisão. Ok? Vamos lá então. Veja que aqui eu tenho dois números depois da vírgula e aqui eu tenho um número só. Então, para eu deixar esses números inteiros, eu vou multiplicar os dois por 100, beleza? Para eu ter 1498 dividido por 1,4 vezes 100 vai dar 140, beleza?
Agora sim eu faço a conta. Então, 1.498 dividido por 140. Então, olha os primeiros 3 números, eu vejo que cabe uma vez 140. E aí, quando eu coloco aqui subtrai, vai dar resto 9. Aí eu posso abaixar o 8, certo? Então, deu resto e eu abaixei o próximo número. Essa conta eu consigo fazer? Não consigo. Então, eu coloco 0. Veja, eu coloquei o 0 porque eu abaixei o número. Quando você abaixa algum número, você é obrigado a colocar alguma coisa no quociente, mesmo que seja o 0. Entendeu? Beleza. Então, 0 vezes 140 dá 0. Então, o resto aqui, ele vai continuar sendo 98. E aí, a conta teoricamente finalizou, porque eu não tenho mais o que fazer, certo? Eu não abaixei mais nenhum número, esse é o resto. Acabou. Aí, agora sim eu ponho a vírgula, porque se você abaixou o número, colocou um quociente e você chegou no resto que não tem mais o que fazer, então você pode colocar a vírgula. Então, coloquei a vírgula e aí sim eu coloco outro 0 aqui e aí eu vejo quantas vezes o 140 cabe no 98. Ou melhor, 980, né? E isso aqui vai dar 7. 7 vezes 140 dá exatamente 980, tá? Então, a gente coloca aqui 980 e aí resta o 0 e pronto, a conta acabou. Então, preste muita atenção no que eu fiz, hein? A gente colocou o 0 e depois a vírgula. Eu espero que você tenha entendido o procedimento. Agora vamos nesse outro exemplo, que é 14,98 dividido por 14. Olha a diferença que tem aqui, ó. Aqui eu só tinha 14,98 dividido por 1,4 e aqui vai ser dividido por 14, beleza? Só para vocês compararem a diferença. Novamente, eu vou multiplicar por 100. Isso aqui vai dar 1.498, só que agora dividido por 1.400. Então, colocando essa divisão aqui, armando a conta, aqui 1.400, só vai caber uma vez e eu já estou considerando esses 4 números. Então, uma vez 1.400 dá 1.400, subtrai, resto 98. Veja, eu cheguei no resto, não tem mais nada para abaixar. Então, eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer para continuar a conta seria colocar a vírgula. Então, veja a diferença do momento que eu coloquei a vírgula aqui para o exemplo anterior. Aqui eu primeiro coloquei o 0 porque eu tinha descido o 8. Então, eu desci o 8 e coloquei o 0. E aí deu um novo resto. E esse novo resto não tinha mais o que fazer, pus a vírgula. Aqui o 98 já é o resto. Então, por isso que eu sou obrigado a colocar a vírgula para continuar. Fez sentido? Com a vírgula aí a gente põe o 0. E aí, veja, eu tenho que dividir agora o 980 por 1.400. Dá para dividir? Cabe o 1.400 por 980? Não cabe. Então, eu tenho que colocar o 0. Porque esse número agora, depois que foi acrescentado o 0 a mais, não consigo dividir também. Então, quociente 0. E aí, 0 vezes 1.400 dá 0. E aí, eu chego nesse novo resto. Como eu já estou com a vírgula, aí eu posso acrescentar mais um 0. E aí, eu faço a conta. Então, 9.800... vão caber 7 vezes, então aqui o resto vai dar 0 e a gente finaliza. Então, repara só a diferença neste resultado e neste resultado. Um a gente colocou a vírgula depois do 0 e um antes do 0, tá? Você pode rever esse trecho várias vezes para você entender realmente a diferença. Vamos para o último exemplo, que agora vai meio que compilar os dois casos. Então, vamos lá. Vamos multiplicar por 100 novamente. Então, aqui a gente vai ter 14.098 dividido por 1.400. Beleza, vamos armar a conta. 14.098 dividido por 1.400. Vamos lá. Aqui cabe uma vez, certo? O 1.409 cabe uma vez o 1.400. Então, vai dar 1.400. Subtrai aqui, resto 9. Resto 9, eu abaixo o 8, porque tinha um 8 para abaixar. E agora eu preciso ver se eu divido. Consigo dividir o 98? Não, o quociente é 0, então eu coloco o 0. Lembra, eu coloquei o 0 porque eu abaixei o número, então eu tenho que fazer a divisão. E aí 0 vezes 1.400 dá 0, então quando você subtrai aqui, continua o 98. Esse 98 agora é o resto, e o resto não consigo também continuar a conta, certo? Quando eu chego no resto e não consigo continuar a conta, aí eu coloco a vírgula. Colocando a vírgula, então eu posso acrescentar o 0, e aí eu faço a divisão. 980 por 1.400, dá para dividir? Não dá. Quociente 0, ok? Então, coloco 0 novamente, porque eu não consigo dividir. E aí, 0 vezes 1.400 dá 0, subtrai 980. Como eu já estou depois da vírgula, posso colocar outro 0 agora, porque eu já cheguei no resto. E aí sim, 9.800 vão caber 7 vezes
E aí isso dá 9.800, subtrai, resto 0. Então chegamos nessa conta aqui, nesse quociente. Então olha só como é importante esses 3 exemplos. Se você entender eles completamente, eu acho que não tem mais nenhuma dificuldade para você fazer qualquer outra divisão. Com vírgula, sem vírgula, com zero, inteiro, acabou. Você dominou a divisão. Então, reassista esse trecho algumas vezes, desses 3 exemplos, para ter certeza que você entendeu. Eu preparei eles justamente para tentar esclarecer ao máximo essas dúvidas. Se ainda assim, mesmo depois de você ter assistido algumas vezes, não esclareceu, coloca aí nos comentários que eu vou procurar te ajudar. Combinado? Então é isso aí. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativa o sininho também para você não perder os próximos conteúdos que vão vir por aí. Eu espero ter te ajudado e lembrando que para você se aprofundar em matemática básica, curso Matemática Zero vai estar aí na descrição, ok? Beijo no seu cérebro, nos vemos no próximo vídeo.